Bom, temos mais um destaque do debate de ontem entre os candidatos à presidência da República. Acompanhe com Nani Cox. Bolsonaro trocou de assunto e focou em segurança. Por que você não transferiu uma coisa em 2006, já que tinha um pedido do MP estadual fazer isso? Era simpatia, amizade, ou um grande acordo naquele momento, juntamente com o seu vice, atualmente, Geraldo Alckmin. O candidato sabe que quem cuida de crime organizado não sou eu. Quem tem relação com o miliciano, que crime organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. Sabe, inclusive, sabe da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro. Eu, se tivesse pedido para transferir, a gente transferia porque fui eu que fiz prisão de segurança máxima. 5 prisões, 5. Seu Lula, amizade com bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve atualmente no Complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. Fazer presídio e deixar os amigos soltos em outro presídio comandando o crime, isso é um crime, seu Lula. Sabe o que eu tenho orgulho? É que eu sou o único candidato a presidente da República que tem coragem de entrar numa favela, sem colete de segurança. E eu fui numa comunidade no Complexo do Alemão, povo extraordinário, trabalhador, fizemos uma passeata extraordinária, exuberante, e ali não tinha bandido na passeata, ali tinha mulher e homens que trabalham, que levantam às 5 horas da manhã para trabalhar. Os bandidos, você sabe onde estavam. Os bandidos, sabe, tinha um vizinho seu que tinha 100 armas dentro de casa. Lula e Bolsonaro ainda disputaram a autoria da transposição do Rio São Francisco. É uma obra que não chegava a lugar nenhum. Pegamos uma obra parada há quase 10 anos. É pior uma obra parada há quase 10 anos do que começar uma obra. O senhor desviou sim, foi muito dinheiro para a corrupção. O senhor realmente maltratou. Devia ser prioridade total tua. Prioridade número 1 e não 0. Prioridade número 1. E não fez isso. Negou água para o povo nordestino. O senhor realmente é uma pessoa fantástica em falar em vergonha nacional. Olha, eu vou contar uma coisa. Se tem uma coisa que é cara de pau, é o cara de pau desse cara. Porque eu fiz 88% das obras do São Francisco. Ele fez 3,5%. 3,5%. Da mesma forma que ele fala que fez ferrovia. Da mesma forma que fez o 163. Tudo feito pelo governo do PT. Mais de 80% das obras feitas. Você poderia, pelo menos, ter sensatez de continuar agora a falar, gente, eu quero dizer que essa obra aqui é do presidente Lula. Ele foi mais competente que eu. Ele fez a obra, sabe? Eu só vou aqui dar um empurrinho para acabar esse pedacinho que está faltando. Bom, Alfredo Scaff, esse foi um momento pesado do debate, as acusações, troca de acusações foi bastante grave, né? Bolsonaro falando que Lula anda com traficantes, inclusive por lá no Complexo do Alemão, e por sua vez Lula falando que Bolsonaro tem ligação com milicianos, inclusive citou o nome de Marielle Franco. Qual a sua análise sobre esse trecho do debate de ontem? Esse trecho foi pesado. Mas, na verdade, o que se precisa é provar aquilo que se fala, né? O presidente Lula, quando fala determinadas narrativas, ele não tem prova nenhuma com relação a isso. E, em determinados momentos, foi extremamente indelicado com o presidente da República, né? Cara de pau. Eu acho que esse tipo de tratamento não se deve a uma pessoa que está disputando uma reeleição e é o nosso presidente da República de todo o país. Eu vejo que é normal esse tipo de acusação. E realmente, o presidente Bolsonaro, ele tem que andar com colete, não tenha dúvida. Ele sofreu uma tentativa de assassinato, né? Ele está vivo hoje por um milagre da medicina e de Deus. Então, essas coisas que a gente precisa entender. O porquê que determinada pessoa está usando um colete. Porque existe uma inteligência por trás disso e, obviamente, todo mundo sabe que ele sofreu uma tentativa de assassinato, que ele hoje poderia estar morto. Poderia não ser o presidente da República em virtude daquela facada que ele sofreu. Mas é muito também notório o discurso da legalidade, né? Quem quer a ordem e o progresso no Brasil? O ex-presidente Lula disse que resolveria a guerra da Ucrânia na mesa de um bar. Ele disse que roubar um celular é perseguição da polícia. Ele disse que o policial não gosta de gente.
Então são essas diferenças que fazem esse tipo de embate. Essas acusações são saudáveis, porque mostra a realidade. Quem é quem? Quem está a favor da sociedade que trabalha, que quer justiça, que quer ordem, que quer liberdade, e quem está a favor de determinados grupos simplesmente para ter o voto dessas pessoas e fala até bem de bandido. Então são essas coisas que aconteceram no debate ontem e como bem pontuou o presidente Bolsonaro, se você fez 88% da transposição do Rio São Francisco, a presidente Dilma, que o sucedeu, não fez nada. E é por isso que nós terminamos a obra. E todas as obras do governo federal foram terminadas com sucesso. É isso que aconteceu. Não se começa a obra nova. Se termina a obra que não terminou em 14 anos. Então, isso é gestão. O governo federal preza por gestão e não é à toa que o candidato Tarcísio, que é o governo de São Paulo, está tendo sucesso por ser uma pessoa que realiza, que entregou. E entregou porque teve liberdade de montar uma equipe dada pelo presidente Bolsonaro. É assim que as coisas precisam acontecer. Agora, o debate de acusações, ele é saudável. Porque as pessoas precisam comparar o que é uma acusação correta e o que é uma acusação inverídica. Diogo Schelp, o debate no geral foi cordial, não houve baixo nível, mas em alguns momentos foi um pouco tenso, né? Como esse trecho que a gente destacou. Exato, e não poderia ser diferente, né? Nessa questão, por exemplo, da transposição do Rio São Francisco, é uma daquelas situações em que ambos estavam corretos, né? O ex-presidente Lula estava correto ao dizer que 80% ou mais das obras foram concluídas ao final do governo do PT. E depois o governo Michel Temer deu continuidade a essas obras. Bolsonaro recebeu ali com alguma parte ainda para ser concluída e concluiu, de fato, que é algo que deve ser reconhecido, é um mérito de um governo que termina as obras. Parte, no entanto, da transposição já estava entregue, já estava em funcionamento e ramais novos foram, então, incorporados, né, já que uma parte do projeto inicial da transposição havia sido deixada de lado, não que estava, inclusive, com obras inacabadas, mas, de fato, não havia sido decidido que seria levado adiante. Então, há mérito de ambos, né, e, de fato, houve um período em que as obras do Rio São Francisco ficaram paradas. Isso é algo que realmente deve ser reconhecido. Acho que ainda merece um pequeno detalhe, uma pequena observação sobre a questão do Bolsa Família, Auxílio Brasil e assim por diante. É preciso saber, é preciso lembrar e é preciso também deixar o viés e as preferências políticas de lado para fazer uma análise fria das coisas, mas é preciso lembrar o seguinte, que quando houve a proposta por parte do parlamento de fazer o auxílio emergencial por ocasião da pandemia, o governo foi contra, né, inclusive o valor que havia sido proposto pelo parlamento. Apenas com bastante insistência que se conseguiu a aprovação desse valor e provou-se depois que foi essencial para muitas famílias ao longo da pandemia, do duro período da pandemia, né, o auxílio emergencial. E o governo se deu conta, então, percebeu o potencial que tinha essa questão da distribuição de recursos. E a outra coisa que precisa ser levada em conta e que comprova o elemento eleitoreiro e não o discurso oficial, quer dizer, quando a gente faz uma análise, a gente tem que ver com muita ressalva o discurso oficial e não incorporá-lo às nossas análises tão facilmente, né? O discurso oficial era justamente esse, de que esse programa daria uma porta de saída para as pessoas. Mas a verdade é que ele só foi aprovado com esse valor bem às vésperas do início da campanha eleitoral, com o objetivo claro de se conseguir um efeito eleitoral, tanto que ele só vale até o fim do ano e não há previsão orçamentária para esse valor para o ano que vem. E lembrando também que num período, né, do ano passado para cá, em que a necessidade pelo Auxílio Brasil com um valor mais alto era maior, esse valor não foi aprovado, inclusive por resistência do governo. Depois, mais perto das eleições, é que se considerou que era necessário, inclusive, encontrar uma forma de furar o teto de gastos para poder aprová-lo.